Quer uma solução para alimentar seus peixes com eficiência, não depender de ninguém, da mãe, da sogra, da vizinha? Assiste esse vídeo que eu vou falar tudo sobre os alimentadores automáticos da Rupar. Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre alimentadores automáticos. Eu peguei o H9000 aqui da Rupar, que é um best-seller aqui, um dos mais vendidos da Aquática, mas servem várias dicas que eu vou passar aqui, servem para qualquer alimentador automático. Eu vou explicar como que usa ele, porque tem muita dúvida no canal, embora tenha outros vídeos lá. A gente tem vídeos com todos os nossos alimentadores individuais, tem uma série de vídeos no canal, se você quiser procura nas playlists, mas hoje eu vou explicar bem direitinho como a gente usa esse e várias dicas que você pode usar para o seu alimentador que você já tem em casa ou para um outro alimentador que você quiser. O uso de alimentadores automáticos é meio controverso no nosso mercado. Tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente acho que eventualmente, dependendo de como é a sua rotina, é bem interessante você ter um alimentador. Não para usar só nas férias, porque tem pessoas que têm uma rotina muito difícil, não chega sempre em casa no mesmo horário, sai muito no final de semana, aí você acaba bagunçando a dieta e a alimentação dos seus peixes, o que não é muito legal, A rotina e os períodos, eles devem ser respeitados. Uma coisa que não é muito legal de fazer, por exemplo, você tem um aquário que fica lá num ambiente que não tem uma luminária com timer, fica na sala da sua casa, aí você chega de noite, acende a luz e alimenta os peixes. Não é muito natural, não é muito interessante, A gente deveria ter um fotoperíodo e a alimentação, ela deveria ocorrer dentro desse período de luz. Isso é um ponto que eu sempre falo, não é muito legal você não ter o fotoperíodo, então por isso que eu sempre falo, pra gente usar um timer, um timer analógico, qualquer timer, ligar na Alexa, hoje em dia tem muitas opções para que o aquário ligue e desligue a iluminação em algum período que você determinou, mais ou menos umas 10 horas de luz é bem interessante. E a alimentação, ela deveria acontecer dentro desse período de luz. E não é o que acontece na maioria das casas, A maioria das pessoas alimenta à noite, às vezes voltando da faculdade, chegando tarde, de fim de semana alimenta em qualquer horário, os peixes ficam ansiosos, não é muito interessante. Então eu acho que o uso do alimentador é sempre bem-vindo, Mas a gente tem que ter alguns cuidados para usar um alimentador automático, que eu acho que é isso que faz essa má fama de pessoas que já tiveram problemas com o alimentador, porque a gente tem que cuidar um pouquinho do alimentador. Também não dá para largar lá e deixar totalmente automatizado, porque nem é assim que ele funciona, Então hoje eu vou mostrar para vocês o H9000, que é um alimentador da Rupar muito fácil de programar, é muito fácil. E ele tem um dispenser bem grande, o que eu acho que é um grande diferencial dele, Ele já está aqui na minha mão. Ele não acompanha pilha, Então a primeira coisa é comprar 2 pilhas AA, aquela normal, não é a palito. Usa pilha boa, a gente tem bastante contatos aqui no saque que basicamente é a pilha que não tá legal. Às vezes até pilha nova, hoje em dia tem muita falsificação de pilha e às vezes a pessoa pega uma pilha já usada e coloca e às vezes ele acaba rodando muito devagar, não funciona muito direito e a pessoa já acha que é um problema e é só a pilha. Então, usar uma pilha nova, boa, tá ao contrário, E esse é o alimentador, olha como ele é bonitinho, ele é prático. Gente, o alimentador não pode cair na água, isso é super importante, essa parte não é blindada, não é um produto que foi feito para ficar dentro da água, E esse é o dispenser onde a gente põe a comida. Ele é bem grande, então isso que eu acho que é um bom diferencial desse produto. Ele tem aqui manual, o controle de quanto cai de comida, e isso aqui é uma das pontos importantes sobre um alimentador automático. Você tem que testar quanto cai da sua comida, da ração que você vai usar nele, por tamanho aqui, Porque às vezes você vai na loja e o cara fala assim, não, deixa aqui no 2 pro seu aquário tá bom. Só que depende totalmente do tamanho do grânulo da ração. Depende muito da ração. Então você vai ter que pôr aqui, fazer vários testes na sua casa, pôr para rodar várias vezes para ver quanto de fato cai, se tá legal para a dieta dos seus peixes, da quantidade de peixe que você tem, de quanto você quer alimentar. Você também não precisa usar o alimentador como a única alimentação do dia. Se você gosta de alimentar, e todos nós, normalmente gostamos de alimentar nosso aquário, você pode ter uma alimentação programada por dia e uma que você mesmo faz quando você passa ali, você dá um pouco de comida, mas deixar uma pronta e programada é interessante para aquele dia que você acaba na correria não alimentando, Esse alimentador é simples e ele só tem 2 modos de alimentação. Então eu vou conseguir fazer a cada 24 horas, aí é uma alimentação por dia, ou a cada 12 horas. Seriam 2 alimentações por dia num período de 12 horas de diferença um do outro. E aí você vai falar assim, nossa, mas não tem relógio, eu comprei isso aí e não consegui programar porque não tem relógio. Não tem mesmo. Como ele funciona? Eu coloquei a pilha, ele entende que esse é o horário de ligar. Então se eu colocar para uma alimentação diária, ele vai rodar a partir daquela hora. Eu liguei meio-dia, ele vai entender que todo meio-dia ele vai rodar uma vez. Eu vou pôr 2 alimentações diárias, liguei meio-dia, ele vai alimentar meio-dia e meia-noite.
Ele é muito simples, ele só tem essas duas funções. A hora que eu liguei, uma alimentação, se eu escolher a opção 1. Ou a opção 2 vezes por dia, então vai ser aquela hora mais 12 horas. Então é sempre assim, liguei às 7, é das 7 da manhã e 7 da noite. Liguei às 10, 10 da manhã e 10 da noite. Coloquei uma só, liguei às 10, vai cair às 10. Ele ainda tem um botãozinho aqui que chama manual. E aí se eu apertar o manual, ele vai fazer uma única alimentação porque eu apertei. Só, não vai entrar na programação, é uma alimentação extra manual. Você pode fazer também. É prático para quando você tem que viajar e deixar outra pessoa alimentando, porque às vezes a gente explica para a pessoa, não, você vai dar um pouquinho assim, a pessoa vem com joga um monte de ração, dá um monte de problema, a gente já viu muito isso acontecer. Diversas vezes entram pessoas em contato que perderam o aquário, e aconteceram grandes catástrofes porque alguém deu muita comida. Então ajuda até se você for pedir para outra pessoa alimentar, que ela vai usar o alimentador, pode até pôr no manual, se você precisa de mais alimentações por dia, por exemplo, dá pra gente resolver isso com o manual. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que programa. Então eu liguei, tava desligado, eu pus a pilha, eu liguei. Ele vai acender uma luzinha aqui de ligado, dá pra ver? Aí tem o 7, botão 7. Se eu apertar uma vez, ó, tá no 2. Aqui ele vai fazer 2 alimentações por dia. Se eu apertar, vai pro 1. Tá dando pra ver? Vai pro 1, uma alimentação por dia. Vai pro 2, deixa assim. 2, vai alimentar 2 vezes por dia num período de 12 horas, uma da outra, de diferença. E aí tem aqui o 7, se eu... Tá vendo que eu falei? Ó, se eu deixar em uma alimentação, eu acabei de ligar, ele vai entender que esse é o horário da primeira alimentação. Ele vai já rodar uma vez. É assim que ele funciona, é só isso. Se eu deixei uma vez, ele só vai rodar uma vez por dia. Se eu colocar no 2, ele vai rodar a cada 12 horas. Aí eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo. Agora, se eu segurar o botão 7, ele roda, que é a alimentação manual que eu falei. Então, aqui ele vai rodar porque eu apertei. Segura, tá? Não é só apertar, você segura, aí ele roda, ó. E é assim que ele funciona. Aí vocês perceberam que quando ele roda a caixa inteira. Aqui tem algumas dicas importantes. Não pode deixar isso aqui muito cheio. Então o pessoal que usa aí alimento de piscicultura, umas rações aí que são muito pesadas, talvez se você deixar esse dispenser muito cheio, isso vai mudar a forma como ele roda e quanto cai de comida, se ele rodar mais devagar, né? Então testem quanto que cai de comida com a ração que você colocou aqui dentro. E faz diferença o peso. E até a gente já viu acontecer de pessoas colocarem uma ração muito pesada e isso estagnando um pouco esse alimentador, porque ele tem um dispenser grande, né? Então também se você for usar uma ração muito pesada, usa menos ração, não enche até o talo aqui. Então isso é importante. Outra coisa importante em alimentadores, isso para todos, tá? Alimentadores, não é só para esse, eles funcionam muito melhor com alimentos granulados. Porque o flakes, ele é muito sensível à evaporação. Quando a gente vai pôr isso em cima do aquário, sempre evapora um pouquinho, né? Fica um pouco úmido. O flakes vai grudando tudo. Dá pra usar o flakes? Dá pra usar o flakes. Só que aí você tem que ficar limpando isso sempre. Você não pode enfiar os flakes aqui e deixar 2 semanas. Vai grudar tudo, vai dar uma maçaroca aqui dentro, vai entupir tudo a saída e não vai cair a ração. Então dá muito problema porque as pessoas querem usar flakes e não pensam nisso. Ah não, mas meus peixes só comem flakes, eu tenho que usar flakes. Beleza, só que aí você vai ter que limpar isso com alguma frequência. Usar flakes misturado com grânulos ajuda, porque o grânulo ajuda um pouco a mexer o flakes. Só flakes não é muito legal, mas se for impossível usar outra ração, dá pra adaptar, mas não é o melhor jeito que ele funciona, tá? Já fiquem sabendo. Vou fazer aqui uma simulação usando uma ração aqui da JBL, a Novopir, que é um granulado grandinho, que eu achei melhor porque eu vou deixar cair, para não fazer muita bagunça, mas serve para qualquer granulado. Ele abre aqui, só tirar a tampa assim, cuidado que a pecinha reguladora sai, então não vamos perder essa pecinha. Aí eu vou abastecer ele com a ração que eu desejo, no meu caso aqui é a Novopir, que é um granuladinho, derrubei tudo. Ó, cabe um potinho desse, esse potinho aqui tem 100 ml, no caso tem 40 gramas de ração, não é uma ração muito pesada, vai funcionar bem perfeitamente aqui. Ele tem um ajuste até que interessante para rações linha bem fininha, você consegue usar um granulado fininho aqui, mas aí gente, você vai usar um granulado fininho, vai demorar quantos meses para acabar um granulado fininho no seu aquário? Muito. Você também não precisa pôr muito, porque é óbvio que a ração aqui, ela está acondicionada sem estar num pote fechado. Os potes fechados são importantes, os fechados de luz, eu digo, né? Que ele é amarelo, ele é opaco. Não entra claridade. Uma ração num pote transparente estraga. As vitaminas se deterioram, a gente sabe que a qualidade da ração cai. Então também não precisa pôr muito, você não precisa pôr ração para durar 6 meses. Põe a ração para durar 1 semana ou 2 no máximo. Ou um período que você vai viajar, né? Mas se você vai usar numa rotina, não precisa pôr muito também, para a ração não ficar estragando aqui a toda, para você ficar reabastecendo, né? Mas o dispenser é bem grande. Então, ó, esse aqui tem 40 gramas 100 ml, cabe uns 200 ml aqui
nesse dispenser. Então coloquei a ração, aí a gente vai com essa pazinha aqui, é bem simples, é manual, mecânico. 1, 2, tem vários tamanhos, 1, 2, ó. Vou pôr no terceiro aqui. E aí como você sabe quanto cai de ração? Você não sabe, você vai ter que deixar cair a ração e fazer uma bagunça aí na sua casa, mas é assim que a gente vai saber quanto que sai. Então ó, vou pegar um papel aqui e vou, ó, eu coloquei, ó, 1, 2, 3, coloquei no terceiro, na terceira abertura. Ó, quanto que caiu. Dá pra ver? Ó, vou mostrar. Ó. Ó, caiu bastante bolinha no nível 3, hein? E depois eu vou pôr no mínimo pra gente ver quanto que é o mínimo. Ó, bastante bolinha. Essa ração aqui, a JBL, que é maravilhosa, tem um indicativo de quantas bolinhas por dia. Então eles diziam que 5 bolinhas alimentam um peixe por dia de até 8 centímetros, um king aí de uns 8 centímetros, um padrão aí que vende na loja, 5 bolinhas. Aqui dava para alimentar uns 10 kings, é bastante ração. Eu vou fazer cair agora o nível 1, que é o menorzinho de todos, só pra gente ver quanto que cai. Deixa eu pôr mais pro lado aqui pra gente comparar. Esse aqui é o nível 3. É uma quantidade legal, viu? A maioria dos aquários aí eu acho que já daria certo. Ó, pessoal, nesse modelo aqui, essa aberturinha roxa, descendo tudo é um nada. Se eu rodar aqui, ó, não vai cair nada, ó. Tá vendo? Esse é um nada. Então, o primeiro nível de abertura é esse aqui, ó. Abriu 0, 1, né, vai. Primeiro nível que cai alguma coisa. Vamos ver quanto que cai. Vou baixar um pouco aqui. Senão espalha tudo. Ó, esse é o número 1. Vou comparar aqui com o número... É que eu falei que era o número 3, mas é o terceiro maior, né? Antes do maior. Tava fazendo de baixo pra cima. Ó, no número 1, essa daqui é daqui, ó. Caiu umas 15 bolinhas dessa daqui. Daria pra alimentar 3 peixes. E assim por diante, a gente vai testando até chegar no que eu quero. Aí você vai me falar, Shirley, mas cai sempre igual? Não cai sempre igual, né, gente? Só a ração, às vezes tem uma lá, dá uma empacadinha, uma vez cai um pouquinho a mais, uma vez um pouquinho a menos, mas ele é bem preciso. A gente tem um no mercado da JBL que é bem digital e ele é bem preciso. Esse aqui é mais manual, mas eu acho muito interessante porque você consegue ajustar facilmente para qualquer ração, só que você tem que testar. Sempre quando eu usei alimentador automático na minha casa, nos meus aquários, eu sempre fazia isso em casa, ficava testando algumas vezes quanto caía, testava olhando, depois eu deixava no automático. Acontece muito da pessoa comprar um alimentador, chegar em casa, encher, colocar lá, programar e sair. Depois chega, cai um montão de ração. Não dá pra ser assim, gente. Vocês têm que ver quanto que cai. Porque muda muito o tamanho da ração, ó. Porque pode ver, esse grânulo não é muito pequenininho, ele é grandinho. Imagina se fosse um granulado bem fininho, cai bastante. Então a gente tem que pensar isso. Se a gente colocar flocos ou alimentos liofilizados misturados, né? A gente tem uma ração da JBL que vem uns camarões. Isso muda toda a dinâmica aqui dentro desse dispenser. Então a gente tem que testar a quantidade que cai. Mas tá vendo que ele é muito simples? É muito simples. Então, de tudo que eu falei aqui, que é importante é olhar a pilha, olhar quanto que cai, usar rações granuladas, pensar no período, alimentar durante o dia, quando tem luz, que é mais interessante. Tudo isso. Agora, outra coisa que é fundamental e é muito importante vocês saberem é como a gente vai fixar isso no nosso aquário. Porque ele vem com um jogo de ventosas. Deixa eu tirar isso daqui. Ele vem com duas formas de fixar no aquário. Uma que é com esses parafusinhos aqui, que é o melhor, que eu indico vocês usarem essa peça, e ele vem com a ventosa. Ah, mas por que vem com a ventosa se a ventosa não é tão legal? Porque o pessoal gosta de ventosa. Às vezes tem aquários, alguns modelos que não tem como prender isso por causa das travas e tudo mais. Mas, gente, confiar numa ventosa é muito complexo, porque ventosa estraga, às vezes você não fixou direito. Se você tiver muito que usar a ventosa, você primeiro molha ela antes de fixar e se certifica de que prendeu bem. E vê lá, não põe muita ração dentro do dispenser para não ficar muito pesado, porque ventosa é ventosa. Essa aqui fixa bem, mas ventosa eu nunca confio. Eu sempre falo aí que vocês deviam tentar usar o outro fora. Para encaixar tem um trilho, você encaixa ele assim, ó. Ele fica bem em cima da pilha, tá? Essa travinha da ventosa. Apertei aqui sem querer, ainda bem que tá fechado.
Ó, aí assim eu vou colocar na trava do meu aquário. E essa parte tem que ficar onde tem um buraco da tampa e tal, porque a ração cai daqui. Como vocês viram, ela cai por trás aqui, né? Era assim que eu tava, então ela cai por aqui. Então a gente vai prender assim. Gente, não dá pra fazer coisas mirabolantes com essa ventosa aqui, pendurar de lado, sei lá. Primeiro que tem que ficar assim pra cair. E aí, dependendo de como você for prender, não tem como ele ficar. Então vocês pensem bem como vocês vão prender essa ventosa aqui. Ou vocês usam essa peça. Essa peça é mais interessante, porque ela tem o mesmo sistema de encaixe. Então ela vai correr nesse trilho aqui em cima do compartimento das pilhas. Assim, eu vou encaixar no vidro, vai ficar pra dentro, ó. E aí eu parafuso bonitinho lá no meu aquário. E ela fica travadinha. Assim, muito mais firme, né? Tá vendo? Assim não vai cair. Assim vai dar super certo. Aí prendendo assim com o parafuso pra baixo, dá pra você prender na trava do meio. Sabe a trava francesa? Aquela que fica bem no meio do aquário? Se ela for curta, você vai prender ela e essa parte ainda vai cair fora. Se for uma trava curta aqui, ó, de uns 15 centímetros. Então dá pra prender naquela trava do meio dessa forma. Você tem que achar um jeito de que isso aqui fique em cima da água e isso aqui fique bem preso no seu aquário. Porque essas são as formas de prender ele. Tem essas duas peças, sempre acompanha as duas peças, tá? E eu sempre recomendo que vocês utilizem essa peça que é mais firme do que a ventosa. Dá pra usar a ventosa, mas você tem que ficar olhando se ela não tá estragando, se ela tá colando direitinho, tem que olhar. E é isso, a pilha dura bastante, viu? Vocês não precisam se preocupar. Como eu falei, não deixa a ração velha aqui dentro não, vai trocando. Mas um alimentador automático é sempre útil, é fácil de programar. Só tem que tomar esses cuidados que eu falei. E aí você vai ter esse equipamento por muito tempo. Ele funciona muito bem no aquário, não pode molhar, tá? Mas ele em cima do aquário não vai ter problema nenhum, funciona direitinho. Então é um equipamento muito legal que tem da Ropar. A gente tem vários modelos de alimentadores, a gente tem vários vídeos aí no canal. Se você tiver dúvidas sobre esse equipamento ou sobre outro, é só mandar aqui pra gente que a gente vai respondendo pra vocês. Pensem em adquirir um alimentador, eu acho que é uma aquisição bem interessante pro aquário. Não dá para aquário muito pequenininho, vocês viram que ele não funciona para muito pouca ração, mas tudo dá para resolver, dá para você tentar programar aqui uma vez por dia e tal. Mas ele funciona aí para os aquários, né, maiorzinhos, aí de 30 litros para cima, ele vai ser bem tranquilo, você vai conseguir chegar na quantidade de ração ideal. Não vai deixar seus peixes ansiosos te esperando, porque você tem uma rotina maluca e não consegue alimentar todos os dias no mesmo horário. E é ótimo para quando você viaja não ter que depender dos outros, porque às vezes as pessoas se excedem, quem não conhece muito o aquário acaba pondo muita ração ou não colocando, né? Então é bem interessante. Então é isso, pessoal. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Sugiram outros vídeos, a gente sempre gosta que vocês interajam. Continuem seguindo e até a próxima.